que são ganhos de capital na venda de um imóvel? Como calcular e declarar esses ganhos corretamente? Eu sou Lauria Vicensotto, especialista em gestão de tributos e educação fiscal. E estou aqui para te ensinar tudo o que precisa saber sobre impostos, tributos e possíveis problemas com a Receita Federal. Os ganhos de capital ocorrem quando uma pessoa vende um imóvel por um valor maior do que o valor pelo qual ela adquiriu o bem. Portanto, ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação do imóvel e o respectivo custo de aquisição, basicamente o lucro. É preciso estar muito atento sobre este tributo, porque ele pode ser determinante na sua decisão de vender um imóvel ou não. Como calcular o ganho de capital na venda de imóveis? O cálculo é feito por um programa específico chamado GCAP, Programa de Apuração dos Ganhos de Capital, que calcula o valor de imposto de renda a ser pago. No programa GCAP, deverão ser informados os dados do imóvel. A data de aquisição do bem, de acordo com a matrícula do imóvel. Essa data pode variar, dependendo da forma como o imóvel foi adquirido. Assim, deve ser bem observada a forma de aquisição, se o imóvel foi comprado, ou adquirido por uso capião, ou recebido por inventário, etc. Deve ser informado o custo de aquisição do imóvel. E neste ponto também devemos ter cuidado na análise, pois o valor venal que é atribuído ao imóvel na matrícula não é o custo de aquisição. Deve também informar o nome e CPF de quem adquiriu o imóvel, se a alienação foi a prazo ou não, a data da alienação, o custo de corretagem. Também deverão ser respondidas algumas perguntas, como por exemplo, se houve no imóvel que está sendo alienado edificação, ampliação ou reforma, se é um imóvel que foi adquirido em partes ou em datas diferentes, se houve alienação parcial deste imóvel, se você possui outro imóvel em seu nome, se o imóvel que você está vendendo é residencial, se você pretende usar o valor recebido no prazo de 180 dias para comprar outro imóvel ou quitar um financiamento de um imóvel que já possui. É essencial responder corretamente todas essas perguntas no programa GCAP, pois você pode conseguir um bom desconto ou até não ter que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, se o seu caso se encaixar em um dos casos de isenção previstos que eu vou explicar em breve. Preenchido todos os dados, o próprio programa calculará o quanto você deve de imposto de renda e você poderá nele mesmo gerar o DARF para pagamento. Você também não deve esquecer que no ano seguinte você deve importar os dados do programa GCAP para dentro do programa da declaração de ajuste anual, pois esses dados do ganho de capital devem constar na sua declaração. E será que é mesmo necessário apurar e pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de um imóvel? A Receita Federal informa em seu site que ela pode cruzar os dados informados na declaração com informações de outras fontes, como a própria corretora ou a instituição financeira responsável pela venda do bem. E também que os ganhos de capital podem ser objeto de fiscalização por parte da Receita Federal, mesmo após o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Por isso, é importante guardar todos os documentos que comprovem a origem e a natureza dos ganhos de capital, bem como o cálculo e o pagamento do imposto correspondente. E lembre-se do que eu sempre digo, não pagar imposto pode sair bem mais caro do que pagar. Você pode receber isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis se cumprir alguns requisitos. Pois é, nem tudo na vida é só dificuldade. A Receita Federal isenta algumas pessoas de pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis, desde que você não tenha vendido nenhum imóvel nos últimos 5 anos. O imóvel que você vendeu deve ser o único imóvel no seu nome. E o valor da venda do imóvel não pode ultrapassar R$440 mil. Nessas condições, que abarca grande parte dos brasileiros, mesmo que seja necessário você entregar a declaração de imposto de renda por algum motivo, você não terá necessidade de pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Como funciona o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis? Vamos entender com um exemplo. Se você comprou uma casa por R$200 mil e vendeu ela por R$250 mil, você teve um ganho de capital de R$50 mil. Existem algumas exceções, mas regra geral, você deverá pagar imposto de renda sobre o ganho de capital de R$50 mil. Quanto você pagará de imposto depende da aplicação da alíquota da seguinte tabela, de acordo com o valor do ganho de capital. Nesse nosso exemplo, será aplicada a alíquota de 15%, pois o ganho de capital foi de R$50 mil. Também é importante saber que o imposto de renda sobre o ganho de capital deve ser calculado e pago até o último dia útil do mês seguinte à alienação do bem. Caso apure o imposto após essa data, sofrerá incidência de multa e juros. Então, se vendeu o imóvel em maio, por exemplo, precisa declarar e pagar o imposto até o último dia útil de junho.